Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Vantuí, professor da disciplina Sociologia da Educação, do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós estamos aqui para gravar a nossa terceira videoaula e como tema dessa videoaula nós iremos falar sobre a sociologia da infância. E aí discutiremos, em linhas gerais, alguns aspectos históricos, antropológicos e sociológicos que vão envolver a questão relacionada à infância e à criança. E aí iniciamos a nossa discussão com algumas reflexões acerca da questão antropológica e sociológica que envolve essa temática tão importante. Bom, nessa videoaula, né, nós vamos explorar o nosso texto 4, que é o texto que se fala em relação aos conceitos de infância e criança. E a principal temática desse texto, a principal discussão colocada é para a gente entender o que é ser criança e o que isso tem relação com a nossa disciplina Sociologia da Educação e as discussões que percorrem essa temática na sociologia. Então, iniciamos uma fala sobre os conceitos de criança e infância, discutindo também um pouco desse histórico e alguns aspectos culturais, históricos, sociais e antropológicos, bem como as questões principais que são abordadas nessa temática central, que é ser criança. Do nosso texto, eu trago essas duas citações muito importantes para a gente pensar, que uma é a citação de Neto, que fala sobre o que é ser criança, né? E aí ele tem uma discussão interessante, que ele fala, ser criança é um ser que ainda está em processo de formação, maturação física e biológica e em um processo de desenvolvimento ósseo e muscular. Esse pequeno ser está em processo primário de constituição. Uma outra discussão, uma outra reflexão que também tem no nosso texto é o do Kuhlman Jr., que aí trata do conceito de infância. A infância tem um significado genérico e, como qualquer outra fase da vida, esse significado é função das transformações sociais. Toda sociedade em seus sistemas de classe, de idade, e cada uma delas é associada a um pequeno status e papel. Então, o Kuhlman Jr. ele traz uma perspectiva de que a infância é uma das questões que perpassam uma fase do ser humano na sociedade, enquanto que o Neto ele traz a perspectiva de que a criança é um sujeito que está em processo de formação. Ainda mais sobre algumas dessas discussões, nós temos aqui, né, a criança, e aí a gente também tem essa definição no nosso texto, que ela é um ser humano que está em tenra idade, ou menino ou menina, o conceito de infância, que é um período em que se é criança, ou seja, a infância está atrelada justamente à criança. E aí, abordando alguns dos aspectos históricos, sociológicos, nós temos uma discussão feita pela ONU em 1949 que tratava do que é ser criança. Então, numa das convenções da ONU, eles definiram que criança são todas as pessoas menores de 18 anos de idade. Esse ainda era um conceito muito abrangente para uma definição de criança. E aí nós temos, em 1990, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi baseado também na questão da própria Constituição Federal de 1988, que traz um conceito de criança. Então, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata a criança como uma pessoa que tem até 12 anos incompletos e um adolescente entre 12 a 18 anos. Então, nós temos aqui esse conceito de criança como um ser humano de tenra idade, a infância, que é o período em que essa criança passa, e o Estatuto trouxe para a gente uma idade, né? Um tempo
para que a gente possa se organizar. Então, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, até 12 anos incompletos. E a partir daí também se configura como adolescente, até 18 anos. E a partir dos 18 anos, como nós bem sabemos, o indivíduo se transforma em um ser humano adulto. É claro, né, que todo o percurso histórico, sociológico dessa criança vai interferir na sua fase adulta, mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. E aí eu queria tratar com vocês agora um pouco de um processo histórico através de uma linha do tempo, refletindo acerca de algumas questões que fazem a gente pensar sobre essa forma de como a criança, de como a infância foi tratada, principalmente no lado ocidental e exclusivamente também aqui no Brasil. Então, desde a Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, quando teve o boom das máquinas e da indústria, nós tivemos uma questão bastante emblemática, que era o trabalho infantil. Esse trabalho infantil, ele era tratado, entre aspas, como uma forma comum, normal. Crianças e mulheres trabalhavam, inclusive por exaustivas jornadas de trabalho. Se vocês forem pesquisar em alguns livros de história na internet, vocês vão encontrar diversas imagens que tratam dessa temática em relação ao trabalho infantil e ao trabalho das mulheres. E aí nós temos esse trabalho de mais de 12 até 16 horas num local insalubre e também num local que era muito perigoso, além do que esgotava todas as forças e todas as possibilidades. Se a gente for levar em conta a questão, né, da infância, muitas dessas crianças tiveram a sua infância perdida. E aí a gente tem isso, as consequências desse trabalho infantil, né? Uma criança que não teve a sua infância devida, ela traz para si uma série de problemas e, consequentemente, esses problemas eles vão reverberar na sociedade e nas gerações futuras. E aí o porquê de ser tão importante, né, que a criança tenha a sua infância resguardada, tenha seus direitos atendidos, para que ela não se transforme num adulto que tenha esses problemas e que tenha diversas sequelas que vão reverberar na sociedade. Então, do lado ocidental, né, nós temos esse momento da Revolução Industrial como um momento para a gente pensar em relação a esse trabalho infantil. E aí, ainda sobre a questão do trabalho, e pensando mais agora no Brasil, entre o período, né, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial em diante, nós temos uma seguinte situação para pensar: a classe social dessa criança. Porque nós tínhamos aqui no Brasil muitas crianças que foram escravizadas, trazidas da África, muitas crianças também nativas, as crianças indígenas, e também nós tínhamos uma seguinte situação: para as crianças que tinham uma classe social mais abastadas, essas crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Então, não se pensava muito nessa questão da infância, do brincar, do desenvolvimento, das habilidades motoras, psicogenéticas, psicomotoras. Não se pensava nisso, se pensava que aquela criança era um adulto em miniatura. Por outro lado, né, as crianças indígenas, com as suas culturas, e as crianças que foram trazidas da África, escravizadas. Então, existia uma diferença entre essas crianças. E uma outra questão também que eu queria refletir com vocês era em relação ao gênero dessa criança, que, dependendo se fosse menino ou menina, existiam tratamentos diferenciados, sobretudo se fosse da classe social mais abastada, né, dos ricos, porque o homem, desde sempre, nessa sociedade patriarcal que nós tivemos, ele tinha mais privilégios do que as mulheres. Inclusive, até a própria educação, que era destinada aos homens, era diferenciada da que era oferecida para as mulheres. E aí isso foram
várias e várias gerações dessa forma, até que em um determinado momento se discutiu seriamente essa questão do gênero, mas nesse momento, entre os séculos 18 e 19, ainda era muito forte essa questão do gênero como um divisor de oportunidades. E sem falar também na questão da própria classe social da criança. Se ela fosse branca, negra ou indígena, ela tinha um tratamento diferenciado, seja pela sociedade, seja pela própria legislação. E aí nós temos no século XX, no Brasil, duas leis importantes que tratavam sobre aquela questão do trabalho infantil. Esse Código dos Menores, de 1927, ele discutia essa exaustividade da criança trabalhando e foi tema de muita discussão porque as elites não queriam ceder o direito, né, que eles tinham de explorar aquelas crianças, e essa lei por si, ela discutia a importância de que a criança não trabalhasse de forma tão exaustiva. Já foi um pequeno avanço para o Brasil. Em 1943, as famosas CLTs, criadas por Getúlio Vargas, também tiveram outro avanço, que estabeleciam que a criança deveria trabalhar a partir dos 14 anos. É claro que tanto o Código dos Menores como a consolidação das leis de trabalho, elas não foram bem vistas pela elite, porque até então eles queriam escravizar e explorar muito sobre o trabalho infantil. E na década de 60, nós vamos encontrar, principalmente pelo interior do Brasil, muitos e muitos casos de trabalho infantil, lamentavelmente. E eu gostaria que isso fosse apenas um registro histórico, né, do século XX, mas infelizmente ainda hoje, no século XXI, na contemporaneidade, nós encontramos muitos trabalhos infantis que não estão de acordo com a legislação e nem estão de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trago aqui para vocês, nesse momento, um percurso, né, uma linha do tempo mais próxima do século XXI, do final do século XX, para a gente pensar que algumas dessas políticas públicas e legislações foram importantes justamente para barrar esse trabalho infantil, como, por exemplo, a própria Constituição de 1988, que ela traz diversas questões que asseguram o direito da criança, da infância, como também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma lei muito importante criada a partir da Constituição Federal. E aí nós temos uma situação para a gente pensar, que tem inclusive no nosso próximo texto, né, que fala sobre essa discussão, sobre a importância dessas políticas públicas, como o caso do Bolsa Família, anteriormente Bolsa Escola, que ajudou sobremaneira a diminuir, né, os impactos do trabalho infantil e a retirar essa criança do trabalho para resgatá-la para a escola. Além do que, eu também gostaria de frisar a importância dos conselhos escolares e dos conselhos tutelares, por que não? Porque esses conselhos eles foram muito importantes, né, para a garantia da assegurar a lei, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, como a própria legislação federal, a própria Carta Magna destaca, né, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, a todos os direitos básicos, porque família, sociedade e Estado resguardando esses direitos, né, que as crianças têm a ter uma infância digna, a ter escola, a ter saúde, a ter educação,
Consequentemente, isso vai refletir na sociedade em que nós estamos construindo. Então, é dever de todos nós, né, de toda a sociedade, da família, do Estado, resguardar esse direito, né? Combater a exploração sexual, combater a exploração do trabalho infantil, de diversas formas como a gente puder, a partir da própria legislação. Em relação às nossas discussões, e no nosso texto também tem uma citação de Caligares, que fala que, infelizmente, ainda hoje nós temos uma situação muito complexa, que é a questão de violência, né, do trabalho infantil e a questão de um consumismo de uma forma desenfreada, que isso faz com que isso transforme uma sociedade num, num período e num momento muito cruel para sua própria trajetória, porque está maculando a infância de várias crianças. Então, o autor, né, o Scolari, ele trata, né, de diversos outros autores e faz essa crítica para que a gente possa pensar em relação ao nosso papel. E uma outra questão, né, e ainda sobre a sociedade como um todo, nós vivemos num mundo que está muito consumista, e aí já são discussões mais contemporâneas que, aliado à questão dos problemas sociais de baixa renda, de violência, faz com que a gente tenha até em alguns momentos, famílias que façam com que suas crianças trabalhem para que tenha uma melhor condição ou consigam, de certa forma, sobreviver. E isso é uma coisa muito complexa, como a gente tem visto, e vocês podem ver no texto de forma mais apurada. E isso faz com que essa criança perca, né, a sua infância e, além do que, entre cada vez mais cedo no mercado de trabalho e, consequentemente, tenha remunerações mais baixas. E por essa criança ou esse adolescente não ter tido uma educação de qualidade, ele vai ter uma renda mais baixa e ele vai se submeter, muitas vezes, a um subemprego ou a um mercado informal para que tenha pelo menos o básico. E isso, assim, socialmente falando, é muito cruel com a nossa sociedade, é muito cruel com os nossos jovens e com as nossas crianças. Finalizando, a gente tem aqui algumas questões para refletir e dar os encaminhamentos finais em relação ao nosso texto e à nossa videoaula. Bom, a gente observa que a infância ela muda de acordo com os diferentes contextos. Então, eu trouxe uma perspectiva mais ocidental, porque o Brasil está dentro do Ocidente e culturalmente essas discussões, esses conceitos de infância, de criança, estão nessa perspectiva. Só que, como a gente sabe, o mundo ele é muito complexo e eles têm em outras partes do mundo locais em que são outros conceitos e são outras discussões. Mas nós vamos ficar com a discussão que é mais para o lado ocidental. Infelizmente, nós convivemos ainda com vários problemas na contemporaneidade: violência, exploração sexual, trabalho infantil, o uso excessivo de telas, o excesso ou falta de alguma atividade física ou motora. E aí eu até coloquei esse uso excessivo de telas porque num passado bem recente se criticava muito a televisão. E hoje em dia tem se criticado muito o celular, né, nas mãos de crianças. E aí isso é uma longa discussão, porque às vezes as crianças estão ociosas, não fazem as suas atividades físicas, motoras, ou não estudam, porque estão numa tela de celular. Mas isso é uma longa discussão, isso é tema para a nossa próxima videoaula. Mas eu resolvi colocar aqui para a gente pensar nos problemas contemporâneos que nós temos. São problemas seculares, como é o caso da violência
e da exploração sexual, além do trabalho infantil, como também esses problemas que são na questão, vamos dizer assim, educativa dessas crianças. Proteger o direito das crianças é fundamental para a garantia de uma sociedade cada vez mais justa, melhor e uma sociedade em que nós tenhamos um melhor desempenho e um desenvolvimento cultural. E, por fim, né, a construção dessa sociedade está relacionada à proteção da criança e da infância. Todos nós, como educadores, como professores em formação e professores que já atuam em sala de aula, temos o direito, né, temos o dever de, da forma que pudermos, proteger essa criança, garantir essa infância para que essa criança ou essas crianças tenham uma sociedade cada vez melhor e que desenvolvam a nossa sociedade, né? Porque uma criança sem infância, ela vai ser um adulto que não vai desenvolver ou não vai ter um pleno exercício de sua cidadania. Trago aqui algumas das nossas referências para essas reflexões e convido vocês, né, a continuarem estudando, lendo os textos, resolvendo as atividades aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou me despedindo por aqui. Nós nos encontramos via Moodle em nossa sala de aula virtual e até logo, pessoal.